Vamos para a segunda parte da nossa videoaula de hoje. Bom, nós estamos tratando de interpolação. A interpolação, né, ela existem várias maneiras de fazer uma interpolação polinomial. Nós vimos que dá para fazer usando a forma de Vandermonde. Né? Só que a forma de Vandermonde, mais simples que ela seja, ela tem um problema computacional. Né? Nós vimos semana passada que um probleminha uma situação bem bobinha lá, nós já tivemos problema de estabilidade no sistema linear. Né? Ou seja, nós já tivemos problema com o sistema linear. Então, imagina você ter, sei lá, 1000 pontos e ter que tratar isso num sistema estável. Né? E aí, nós podemos ter resultados dúbios. Então, a matriz de Vandermonde, ela tem problemas. Né? Ela é uma resposta, mas uma resposta problemática. Né? E ela entra naquela máxima que serve para a nossa vida, né? E para tudo. Mas agora em época que nós estamos em eleição, né? Para toda solução, todo problema difícil, né? Vai sempre existir uma solução fácil, bem errada. Então, toda solução fácil, né? Errada. Bom, a matriz Vandermonde ela dá uma resposta boa, mas ela é muito limitada. O Lagrange já me dá uma resposta melhor. Né? Vai fazer um polinômio, vai fazer uma aproximação boa, mas nós vimos no exemplo passado, no exemplo anterior, ele tem muita conta. Ele é um contaredo, né? Você tem que pegar, para você obter um polinômio de terceiro grau, você tem que fazer uma infinidade de contas. Então, a quantidade de conta que tem que ser feita é o que ele chama que ele trata de computacionalmente caro. Algo é computacionalmente caro ou de alta complexidade quando você tem muitas operações envolvidas, você faz muitas multiplicações, são feitas muitas contas. Né? E existem outros polinômios. Né? Além disso, cada polinômio tem características que vão responder a um determinado problema. Tá? Então, se vocês forem trabalhar, sei lá, com elementos finitos, vocês vão fazer basicamente interpolações lineares, mas em outros lugares vão ter outros tipos de interpolação, a interpolação de Legendre, é outro tipo de polinômio interpolador. Também é possível criar polinômios interpoladores. Enfim. Mas nós temos um outro polinômio, que é um polinômio mais, vamos dizer assim, simples, né? E ele dá uma boa resposta, que é o polinômio interpolador de Newton. Tá? Ele é barato, no sentido de que não tem grandes contas, né? Tem que fazer uma série de continhas, já vai ver isso. Mas comparado com Lagrange, né, ele é bem mais simples. E ele me dá uma boa resposta. Não tem sistema linear, ou seja, não tem um sistema linear por trás dele, então não tem sistema linear, é algo interessante. Né? Não vamos ter problema de estabilidade e tal. E para nós, aqui no nosso caso, ele é para implementar, nós podemos implementar ele no Excel, né? Tranquilamente, que sem grandes problemas. Então, vamos usar o Excel para tratar do polinômio de Newton. Tá. Mas esse polinômio interpolador, né, ele tem dois casos. Né? Duas formas de tratar ele. Uma forma de tratar ele é considerando que as abscissas são equidistantes, igual espaçamento. Né? Então, esse fato aqui é importante. Então, entre x é 0, é 2,
é 4 e é 6. Então, a distância entre as abscissas é 2. Ou seja, você tem uma mesma distância. Certo? Então, todas as abscissas, a distância entre elas é 2. São iguais. Essa é a primeira situação, onde todas são iguais. Quando todas as abscissas são iguais, o polinômio interpolador é dado, né, por essa formuleta aqui. Né? Por essa formuleta aqui. Aí alguém vai dizer assim, nossa, que coisa horrível, e ele ainda disse que é mais simples. Sim, é mais simples. Né? Ah, porque tem uns deltas aqui, ó. Tem uns deltas. O que são esses deltas? Vamos descobrir. Ainda tem uns fatoriais, tem umas coisas ali, mas nada do fim do mundo. Bom, então, se eu for pegar um polinômio de terceiro grau, por exemplo, eu tenho 4 linhas, eu vou ter um polinômio de terceiro grau. Então, o que acontece? Por exemplo, nós estávamos resolvendo problemas com polinômios de terceiro grau. Então, eu vou ter x menos x0 sobre h vezes o delta y0. Aqui eu vou ficar com x menos x0 vezes x menos x1 sobre 2 fatorial vezes h ao quadrado do delta 2 de y0 mais x menos x0, x menos x1, x menos x2 dividido por 3 fatorial h ao cubo vezes o delta 3 de y0. Mas quem é o delta 3? Quem são esses deltas? Quem são esses deltas? Os deltas, né, o operador delta, ele a gente chama de diferença. O operador das diferenças. O operador das diferenças, ele corresponde a isso aqui. Aí alguém vai dizer, nossa, que coisa mais horrível ainda. Muito simples, né? O K anotado aqui corresponde à coluna. Ou seja, eu estou fazendo uma variação de coluna. Então, se eu tenho delta 4, a minha variação é entre a coluna 3 e a coluna 3. Ou seja, vou estar olhando para a coluna 3. Então, se eu calcular o delta 2, eu vou pegar os valores do D do delta 1. Para calcular o delta 3, eu vou pegar os valores da coluna delta 2. E o I? O I corresponde à linha. Né? Então, se o I corresponde à linha, por exemplo, se eu tenho delta 4 y5, isso aqui corresponde a delta, né? A delta de 3, y aqui é 5, então é 5 mais 1, 6. Menos delta 3 de y. O i é 5, y5. Ou seja, para calcular esse valor aqui, tá? Eu vou precisar desse e desse. Tá? Ou seja, notação pode ser feia e horrorosa, mas o que nós estamos calculando é muito simples. Tá? Bom, vamos colocar isso na prática. Tá? Estou dando mão na massa. O que eu coloquei aqui? Aqui eu coloquei, vamos fazer o seguinte. Se eu pegar os valores, se eu pegar essa tabela aqui, tá? Essa tabela aqui ela tem quatro linhas, um polinômio de terceiro grau. Então eu tenho um x e eu tenho um y.
Né? E eu vou, então, abrir uma planilha do Excel e vou começar a trabalhar com ela. Aqui eu tenho meu X e aqui está meu Y. Quem é o delta Y? Né? O delta Y é quem? É a diferença do... É a primeira diferença. Então, se é a primeira diferença, ele vai se reportar a essa coluna aqui, né? Ou seja, se aqui é 1, 1 menos 1 é 0, 0. Então, ele está se reportando a essa coluna. Então, o delta y0 corresponde ao y1 menos y0, né? Ou seja, se eu entrar com 0 aqui, vai ficar 0 aqui, 0 aqui. Tá? E quem é o delta y0? É y1 menos y0. Então tá, vamos fazer essa conta. Isso dá 2. Ou seja, esse valor que está aqui. Como é que eu obtive agora esse valor aqui? O 0,5. Né? Eu obtive o 0,5 da seguinte maneira, ou seja, eu vou ter o delta y1 corresponde ao y2 menos o y1. Isso aqui vai ser quanto? O y2 é quanto? É 2,5, né? Menos o y1. O y1 é 3. 2,5 menos 3 é o 0,5. Agora, quanto é que é o delta y2? O delta y2 é o y3, menos o y2. Quanto é que é o y3? O y3 é 2. Quanto é que é o y2? É 2,5. Quanto é que dá 2 menos 2,5? Menos 2,5. Simples assim. Agora, como nós vamos fazer o delta 2 de y? Tá? O delta 2 de y é a mesma coisa, só que nós vamos reportar a coluna anterior. Então, nós vamos olhar para esta coluna aqui. O delta 2 de y vai ficar delta y1 menos delta y0. Então, eu vou pegar. Tá? Vai ser quem? O meu delta y0 é 2. O meu delta y1 é menos 0,5. Vai ficar menos 0,5 menos 2, menos 2,5. Então, o meu delta 2 de y1, quanto é? É o menos 0,5 mais menos dá mais 0,5. Quanto dá isso? 0. Né? Ah, professor, mas esse espaço aqui, ele vai ficar em branco? Bom, vai ficar em branco, né? Porque eu tenho alguém aqui? Não tenho, então ele vai ficar em branco. Eu não posso criar dados. Então, esse espaço aqui está em branco, então eu não posso ter um delta 2y2 porque ele está em branco. Então, dessa maneira, vocês já devem estar pensando que o delta y3 é único. Sim, ele é único, porque eu só posso ter, né, no delta 3 de y, né, ou seja, eu vou me reportar a coluna 2, eu só posso ter delta 2 de y é 0, 1 menos delta 2 y0. Então, isso aqui só pode ser 2,5 menos 0, que é o 2,5. Né? Ou melhor, o zero é o contrário. Isso aqui é o contrário. O contrário é 0 menos 2,5. Né? Então, já não tem nada aqui. Então, não tem um número. Não tem um valor, né, para fazer essa comparação. Certo? Bom, então tá. Então, entendemos como funciona isso. E fazer isso no Excel é bem simples, gente. Isso aqui é só você fazer uma coisa menos a outra.
Beleza. Então, completado a tabela, nós vamos olhar para a... Vamos olhar para o que nós queremos fazer. Nós queremos calcular, queremos obter o polinômio de terceiro grau. Aí a questão é, nós conhecemos já os y. Ou melhor, nós conhecemos que é o y0. Y0 está aqui. Então, o y0 é 1. E nós mais conhecemos? Conhecemos o x? Conhecemos o x0, conhecemos o x1, conhecemos o x2. Ok. Agora, quem é o delta y0? Delta y0 é 2. Quem é o delta 2 de y0? É menos 2,5. Quem é o delta 3 de y0? É 2,5. Então agora nós temos que juntar as peças. E aí nós vamos ter um polinômio, nós vamos poder ter um polinômio só em x, e aí a gente vai poder então fazer a aproximação que se deseja. Então, outro ponto, o h, né? Como tínhamos observado anteriormente, o h ele vale 2, ou seja, é a distância entre cada uma das abscissas, né? E aí, então, juntando todas as devidas pecinhas, colocando elas no seu devido lugar, nós temos isso aqui. Foi qual? Ipsis literi. Eu fui lá e coloquei no lugar do H, eu coloquei 2, no lugar do x0, eu coloquei 0. Né? Por que x0 é 0? Porque está tabelado, né? Sempre daqui a pouco vem a pergunta. Sempre x0 é 0? Não, porque está na tabela. Enfim, tá? E os valores dos deltas, aqui, delta y0, delta y2, 0 e delta y3 de 0, né? Bom, feito isso aqui, a gente pode dar uma, vamos dizer assim, arrumadinha nisso, né? Escrever assim. Como é que eu fiz isso? Como é que saiu daqui para cá, né? Muito simples, né? Primeiro, o que acontece com isso aqui? O que acontece com a primeira parcela? Né? X menos 0 é quanto, gente? Quanto é que é x menos 0? Né? Eu tenho que falar porque eu já vi, né, muita gente carregar x menos 0 vários quilômetros. X menos 0 é x. Né? Aí eu tenho x menos 0 vezes 2 dividido por 2. Ora, 2 divide 2 dá 1. X menos 0 é x. X vezes 1 é x. Agora, da onde saiu esse número horroroso aqui? Hã? Da onde saiu o sinal negativo? Olha, eu tenho um sinal negativo aqui, ó, vezes. Da onde saiu esse número? Esse número aqui é 2,5 dividido por 2 fatorial, que é 2, vezes 4, que é 2 ao quadrado. Então, se eu faço essa conta, dá esse valor aqui. E da onde saiu esse x? X menos 0 é x, né? Não vai ficar... Assim, ó, gente, se esse tipo de coisa, você deixar indicado x menos 0, tem que dizer para vocês, isso é muito feio, representa desleixo, certo? E até, eu poderia dizer, não conhecer as coisas, certo? Então, eu falo para uma... Eu sei que tem gente que vai estar dizendo, para que ele está gastando para dizer isso? Eu estou gastando tempo para dizer isso porque eu já vi. Já vi corrigir prova, né? Já vi me jogar de qualquer jeito, né? Tomem cuidado, gente. Tomem cuidado, vocês estão jogando para mim hoje. Depois vai ser para o cliente de vocês, né? E cliente tem muito menos paciência que o professor. Tá?
Então, continuando. Bom, que mais? Então, eu vou ter aqui, novamente, a mesma situação. Vou ter 2,5, né? Dividido por quanto? Por 3 fatorial. Quanto é que é 3 fatorial, professor? 3 fatorial. 1 vezes 2 vezes 3. Aqui é 1 vezes, né? Então, 1 vezes 2 vezes 3 é 6. Vezes 2 na terceira, que é 8. Então, 2,5 dividido por, né, 48, né, me dá esse valor horroroso aqui. E aí nós temos um polinômio de Newton de terceiro grau. Né? Alguns dizem, mas não tem x na 3. Tem x na 3. Né? Só você fazer as distributivas. Então, se eu fizer as distributivas aqui, eu vou encontrar um x na 3, na terceira parcela. Tá? Podemos deixar indicado sempre assim, certo? Não tem problema. Então, o que eu fiz? Eu fui lá no GeoGebra, e esse polinômio aqui, né? E coloquei no GeoGebra e identifiquei o seguinte: os pontos da tabela. Então, os pontos da tabela são esses pontos que estão marcados aqui, ó. Ele desenhou o polinômio no intervalo de 0 a 6, né? E ele, além de desenhar os polinômios, ele passou exatamente em cima dos pontos da tabela, como deve ser. Ou seja, ele não fugiu daquilo que se espera da interpolação. O importante da interpolação é criar um polinômio que passa exatamente em cima dos pontos da tabela. Os pontos marcados aqui são os pontos da tabela e o polinômio passa em cima dos pontos da tabela. Né? Nem tudo são flores. Então, como assim? Nem tudo agora são flores. O problema agora aqui é que nem sempre nós temos medidas equidistantes. Né? E sempre a gente faz a medida com o mesmo intervalo. Mas se o t for, se o x for tanto, a gente não vai estar sempre usando o mesmo intervalo. Pode ser que eu faça a medida agora e aí eu me programe para fazer a cada minuto. Mas aí esqueço, faço o primeiro minuto correto, mas depois faço no 3. Eu faço no 5, no 7. Enfim. Né? Ou se realmente foi feitas as medidas sem nenhum critério. Né? Tem como usar o polinômio de Newton? Tem. Tem. Ele também tem essa possibilidade. Tá? Ele também tem essa possibilidade. Então, como vamos tratar? Ele é um pouco mais simples na notação, né? Porém, esse delta aqui agora, ele é diferente. O nome dele agora, o delta, é uma diferença dividida. Tá? Então, essas nossas diferenças, elas são divididas. Vamos entender o que é essa diferença dividida. Tá? Ele é mais simples porque ele não vai ser. Como eu não tenho um espaçamento igual, eu não tenho um H para todo mundo. Ou seja, eu esqueço o H. Não tem essa divisão por fatorial. Mas o delta corresponde agora a uma diferença dividida. Então, isso aqui a gente já tinha falado disso. Esses pequenos produtores, aqui eu só estou mostrando a notação formal, né? Mas vamos direto para onde é importante. Que é aqui. Quando eu falo em delta agora, eu estou falando na diferença dividida. Diferença dividida
como vocês estão vendo, ela é dividida. Ou seja, eu vou dividir a minha diferença por alguém. Tá? Eu vou dividir essa diferença por alguém. Vamos ver como isso vai agora funcionar. Então, se eu pegar minha tabela, então aqui eu entrei com x e com y. Novamente, eu vou ter, então, um polinômio de terceiro grau. Agora eu vou começar, então, a falar das diferenças divididas, porque eu não tenho mais o x não são mais, os pontos de x não são mais equidistantes, né? Então, como fica? A ideia é a mesma. Se aqui eu vou tratando do delta 1 de y, então eu vou me referir à coluna do y. Tá? Tá. Então, se eu for me referir à coluna 1 do y, tá? O que acontece? Repara que aqui embaixo eu também tenho um k. Tá? Eu também tenho um k. Então, a minha expressão genérica para o delta 1 é y mais 1, né? Menos yi sobre i mais k. O k é quanto? É 1. Então, ficou i mais 1 menos i. Então, bem simples, né? Então, é o y1 menos o y0. Né? Quando eu estou olhando para o delta y0. Se eu estou com delta y0, eu vou colocar 0 aqui. 0 aqui. 0 aqui. E 0 aqui. Então, eu vou ficar com y1 menos y0 e x1 menos x0. É o que nós temos aqui. Tá. Então, eu tenho 3 menos 1 dividido por 1 menos 0. É o que nós temos aqui, olha. O que eu fiz? Fui lá no Excel e peguei esse valor menos esse valor. Repara, coloquei entre parênteses, porque fontes de erro, o aluno me faz isso aqui. Quanto ele fez quando ele fez isso? Quando ele não pôs parênteses? Ele fez 3 menos 1 dividido por 12, né, por 1, menos 0. Aí a resposta é 3. A resposta é 2. Certo? Ah, professor, mas me deu a mesma resposta. Deu a mesma resposta. Vai ser. Não, isso aqui é coincidência. Tá? É a boa e velha coincidência. Ah, mas aquela história, mas funciona. Funcionou com o meu tio. Eu sou a prova viva. É a prova viva fake, né, gente? Não caio. Aquela velha história. Se funciona uma vez, não quer dizer que funcione para todos, né? Que funcionou para um que vai funcionar para todo mundo, tá? Então, é um princípio básico da ciência. Que ultimamente eu fico olhando assim as pessoas e fico assim, gente, para funcionar para todos, não pode ser para um ou para um, né? Ou para uma prova viva. Não existe. Tem que ser verificado para todo mundo, tá? Ou para o maior número possível. Então, tomem cuidado com isso. Senão a gente vai estar acreditando em simpatia daqui a uns dias, né? Ah, mas funciona, consegui marido. Tem gente que consegue marido com simpatia. Eu não sei. Bom. Tá. Então, feito isso, a gente vai completar a tabela da mesma maneira, né? E então nós temos o seguinte. Então, agora vamos para o delta quando k for igual a 2. Quando k for igual a 2, né? Então, nós vamos estar nos referindo a essa coluna aqui. Então, vai ficar delta 2, então eu vou estar olhando para o delta 1, dividido por quem? Né? Repara que agora o meu
meu K é 2, então vai ficar I mais 2, menos I. Então, quando eu começar com a primeira linha, vai ficar 0 aqui, vai ficar 0 aqui, vai ficar 0 aqui, vai ficar 0 aqui. Então, delta Y1 menos delta Y0 sobre 0 mais 2 dá 2, e tem x0. Então, agora eu tenho x2 menos x0. Então, eu vou estar pegando quem? Vou estar pegando o x2 menos o x0. Né? E aí, então, eu peguei menos 0,25 menos 2 dividido por 3 menos 0. Tá? Como fica o outro valor? Né? Esse aqui. Como fica o outro valor? Da mesma maneira, né? Bom, se eu for pegar o delta 2 de y1, então eu vou colocar 1 aqui, 1 aqui, 1 mais 2, 3. Então, x3 menos x1. Né? Então, repara que ele está seguindo agora o quê? Uma distância de duas casas, duas células, entre os x. Porque nesse caso aqui, o meu K é 2. Eu estou nesse 2 aqui. Né? Então, eu vou estar pegando esse x aqui menos esse. Então, 5,5 menos 1, 4,5. Tá. E, por fim, o K é igual a 3. Né? Então, nós vamos colocar no lugar do K o 3. Então, vai ficar I mais 3. Né? Nós temos o seguinte. Nós vamos pegar o delta 2. Novamente, nós estamos nos referindo, né, à coluna anterior. Né? Então, eu tenho delta 2 y1 menos delta 2 y0 dividido por x3 menos x0. O que acontece? Eu vou pegar esse valor menos esse, né? Então, menos 0,75, ficou esse valor aqui, dividido por quanto? Por 5,5 menos 0. Tá? Que essa distância de 3, né? Porque agora essa distância de 3 ela foi definida aqui, né? Ou seja, eu entrei com 0, ficou 0 mais 3, ficou 3, e aqui ficou 0, né? Então vai ficar o 5,5 menos 0. Então, repara, essa notação, por mais carregada que seja, nós estamos tratando, né, ela é extremamente lógica, é coerente. E a gente repara que em cada uma das situações nós temos a distância, né, entre os x respeitada e tal. Para ver que aqui a gente está fazendo a programação no Excel, e também não é uma programação difícil, porque se a gente faz para 1, a gente só precisa arrastar. Certo? Depois na terceira live, eu vou fazer com vocês um slide ali de uma questão ali que envolve uma integral. Né? Eu vou fazer ela com vocês. Aí a gente vai usar bem direitinho tudo no Excel. Aqui eu estou só apresentando para vocês como as coisas vão se fechar. Né? Então, pegando a tabela já pronta, o que nós temos? Né? Eu vou ter o P, né, aqui como ele é montado, então a expressão que nós temos para um polinômio de terceiro grau, e aí ele é mais simples ainda de ser montado. Né? Então, eu vou pegar o zero, eu tenho o x0, eu tenho o x1, tenho o x2. Eu tenho os deltas. Então, é só substituir, e aí nós temos o polinômio aqui. Ó. Ainda mais simples ainda. No meu entendimento, esse tipo, o segundo caso é o caso mais simples.
Por mais que tenha as diferenças divididas, que são um pouquinho mais trabalhosas, tá? Porque tem que fazer uma divisão, mas é o de menos. Né? E, novamente, nós temos um polinômio, ou seja, eu peguei o polinômio, né, que foi feito aqui e plotei no GeoGebra, e, de novo, ele passou exatamente em cima dos pontos, né? Ele passou exatamente em cima dos pontos da tabela. Então, ele tinha que fazer isso porque ele é um polinômio, é uma interpolação polinomial. Bom, Professor, vale? com base nessa live 2 aí, a questão 2 do trabalho da atividade 4 ali, já é possível desenvolver ali, e, na verdade é um pouco de interpretação todo aquele texto da questão 2 ali, né? A questão 2 é de ajuste. A questão 2 é um ajuste, porque tu tem na questão 2, tu tem raízes, né? Sim. Tu tem raiz, tu vai pegar, tu tem a raiz de tal, e tu tem lá o tal, e tu tem o cisalhamento, né? Uhum. Que é o V', o dv/dy. Então, tu vai ter que tomar, né, a raiz de tal e fazer uma regressão linear entre a raiz de tal e, se eu não me engano, a raiz do cisalhamento. Então, são duas raízes, são a regressão linear de raízes. Porque tu tem aqui, tu tem tal y, mais a raiz de tal y, mais o k vezes a raiz do cisalhamento. Né? Então, Sim. tu vai ter que fazer a regressão linear entre a raiz de tal e a raiz do cisalhamento. E aí você vai descobrir quem é o k e quem é a raiz de tal y. Sim, É isso que pede o trabalho 2. As questões de interpolação são a 4 e a 5. São as únicas de interpolação. Tá? As outras todas são de ajuste. Tá certo, tá ok. Obrigado. Hein? De nada. Qualquer dúvida em relação ao trabalho, vocês podem perguntar, viu, gente? Tá? Semana que vem, quem quiser, eu vou ficar aqui online também, podem fazer perguntas sobre o trabalho, e como não vai ter live e também não vou deixar atividade, fica para isso. Certo? Bom, então, terminando a nossa segunda live, então às 9h20 voltamos para a derradeira live. Temos uma atividadezinha aqui, né? Uma olhada nela, pensem nela. Eu não deixei o desenvolvimento dela, então